Pode Ser Humano está no ar, nosso podcast de gestão de pessoas, gestão de problemas nas organizações que envolvam pessoas, todo esse mundo que a gente precisa saber, que a gente lida todos os dias, você vê aqui no Pode Ser Humano, que faz parte do projeto Humanize, que você já sabe que é da Best Homenagens, e a gente tem até um presente aqui que a gente deu para o nosso convidado, mas que é um segredo nosso, não é mesmo? E nosso convidado é Eduardo Carmelo, olha só que coisa maravilhosa. Quem não conhece Eduardo Carmelo está perdendo. Eduardo Carmelo, vocês vão conhecer mais, se não conhecem ainda vão conhecer mais agora, mas Eduardo Carmelo foi indicado 12 vezes ao Top of Mind. Então, meu amor, se você não conhece, é melhor começar a se atualizar nesse mundo do RH. Eduardo, você tem uma formação aqui diferente, hein? Tenho. Qual que é a sua formação? Eu sou formado em Educação Física. Maravilhoso. Minha primeira formação. Mas eu sempre digo para as pessoas não se assustarem, que eu trabalhei no Banco do Brasil durante 7 anos. Comecei muito cedo. Comecei a trabalhar com 15 anos do banco. Então, tive uma jornada de praticamente 7 anos de gestão pura, né? Tanto de desempenho, de inovação. E dentro do banco, eu trabalhei em várias áreas. E também trabalhei na Garec, que seria a gerência de recursos humanos. Né? Então começa aí a história. Começa aí a história. O seu flerte com recursos humanos começa lá no Banco do Brasil. Um menino. Começa, um menino. E aí foi uma época extremamente importante. Eu tenho uma curiosidade. Os meus melhores líderes foram japoneses. O Eiji Kimura e a Elisa Keiko Morita. E eles me ensinaram não só o beabá da gestão de pessoas, tudo que a gente entende hoje por inovação, por agilidade, Lean, Scrum, eles tinham uma disciplina muito bonita, assim, muito bonita. O banco foi uma escola muito boa para mim. E a turma, assim, todas essas metodologias que você citou, foi a vanguarda e veio do Japão, né? Isso tudo. Eu costumo dizer que o que a gente tem hoje de metodologia é tudo neto das metodologias iniciais, né? Então, por exemplo, quando você tem Design Thinking, que é uma metodologia maravilhosa de inovação, ele tem ali como avô o MASP, né? Que é uma metodologia de análise e solução de problemas. Quando você tem Lean Startup, você tem o Lean Manufacturing. Então, tudo isso vem... Quando você tem o ágil, você tem o trabalho do Scrum, por exemplo. E tudo ali veio da Toyota, das japonesas, que, de uma certa forma, curiosamente, contrataram o Edward Deming, que é um cara famoso da área de qualidade. Certo. Então, ele que ajudou a implantar uma série de metodologias fantásticas que perduraram. Com a tecnologia, elas mudaram um pouco de nome, né? Mas a raiz nasce todo lá, numa época que gestão era... Todo mundo fala, não sei se a gente ouve, assim, eu não gosto dessa ideia, mas... os jurássicos, as empresas antigas, as empresas das indústrias, né? Sim. Eu acho que... Como a gente chama eles? Como a gente tem que chamar? Eu acho que eles poderiam ser chamados de... atuais funcionais, porque as metodologias que seguiram, elas são extremamente funcionais. Então, elas não são velhas. A gente confunde em inovação, a gente confunde novidade com funcionalidade. No RH, a gente também faz isso. A gente confunde modinhas, coisas novas, como se fossem incríveis. Nossa. E, na verdade, elas são novidades novas, mas não necessariamente elas são inovação. Inovação se prova na geração de valor. Então, a gente tem muita... Eu não sei se você percebeu isso. Na pandemia, eu vi 2 coisas super interessantes. Vendedores que não conseguiram vender e criativos que não conseguiram gerar valor. Olha que interessante. Então, criatividade é o exercício da busca de novas alternativas que se transformam num valor. Então, a gente até brinca que inovação é a criatividade que emite nota fiscal. Olha que interessante. Então, o que a gente percebe nessas metodologias? Porque eu trabalho com isso, né? O que a gente percebe? Não desdém dessas metodologias, não desdém do passado. Elas te trouxeram até aqui, porque inclusive. Foi o passado que contribuiu muito para essas metodologias que a gente acha que é nova. Entendeu? Não, inclusive, quando eu estava dando uma olhada no teu perfil...
Você é especialista em inovação e, na verdade, você foi 12 vezes indicado ao Top of Mind e 12 vezes também está envolvido com essa questão da inovação. Então, tem 12 anos que você está falando, pelo menos? Um pouquinho mais. Vamos deixar no 12. Eu sou jovem há mais tempo, mas vamos deixar 12. Porque eu comecei a trabalhar efetivamente com inovação por volta de 2008. E quando você fala inovação, até para você complementar, inovação, você fala inovação na área de gestão, na área de RH, na corporação como um todo? Eu comecei no RH. Entusiasmos nasce para prestar serviço na área de RH. Que é a sua consultoria. Que é a minha consultoria. Então, você saiu do Banco do Brasil. Eu pedi demissão do banco, fui seguir uma carreira de educação, porque eu sou um educador. Sim. E mais ou menos 2 anos depois, o banco me chama, agora como consultor, para implementar um programa que eu tinha desenvolvido enquanto funcionário. Que legal. E aí eu entro, a consultoria nasce para prestar serviços para RH. Depois de um tempo, a gente fez um reposicionamento, porque eu comecei a perceber quais eram as causas tanto das soluções quanto dos problemas. Então, a gente fez um posicionamento para trabalhar na área de estratégia. Quando você fala, eu percebia as causas. Que olhar é esse que consegue perceber causas? Esse é um olhar sistêmico. Na minha perspectiva, uma das habilidades mais importantes, junto com design thinking, para poder surfar essas ondas de complexidade. Eu vou dar um exemplo agora, real, tá? Para não parecer que a gente ficou lá atrás. Na pandemia, quando você vem a pandemia, para o RH, o grande desafio acabou sendo home office, né? Junto de home office, houve um desafio paralelo, que foi o desafio de manter a produtividade das pessoas. Tempos depois, começou a aparecer o problema de saúde mental. Né? Então, nossa, você fez assim, é porque você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, olha que interessante. Se você pegar 80% da área de RH, começou a fazer uma tratativa para a saúde mental de quê? Burnout? Burnout é o sintoma, certo? O que eles começaram a fazer? Bom, as pessoas estão com problema de saúde mental, estão com burnout, estão com estresse pós-traumático. O que a gente faz? Vamos dar mindfulness para eles. Vamos ajudá-los a aprender a trabalhar com meditação. Isso é ruim? Não. Isso é incompleto. Por quê? Pouco e incompleto. Por quê? Porque meditação, que precisa dar, vamos deixar bem claro, ela é uma estratégia baseada em sintoma, não em causa. Porque a pergunta que o RH tinha que fazer é: quais são as causas desse estresse? Então, na pandemia, a gente trabalhou com mais de 120 empresas, entre projetos de inovação e projetos de desempenho, né? Liderança, transformação, tal, que é a nossa área. Por isso que a gente se especializou nisso. Então, sai de RH e vai olhar para a gestão estratégica, vai olhar para o sistema como um todo. E aí, quando você faz esse pequeno movimento de não olhar só o sintoma e olhar a causa, você descobre que os principais problemas que aconteceram do adoecimento ou do estresse da equipe estão ligados à falta de alinhamento estratégico. Quantos gestores tiveram uma dificuldade enorme de desdobrar o planejamento estratégico? Falta de priorização. Ou seja, eu estou em home office, eu tenho 7 reuniões, uma com cada departamento. Cada departamento me dá uma demanda, eu estou um backlog de 25 coisas para fazer e eu pergunto o que eu faço primeiro. E o meu líder não sabe me dizer o que eu faço primeiro. Não, e sabe por que não sabe? Se você me permite, eu levantei uns dados aqui. Olha só que loucura. Ixi, cadê os dados, gente? Produção, cadê os meus dados? Gente, a produção sumiu com os meus dados, mas eu lembro de alguma coisa, tá? Tá, fala o Se eu não me engano, era o seguinte: apenas 2% dos funcionários sabem as 3 estratégias principais da empresa. Sim. Apenas 20 e poucos %, que eu não sei o dado exatamente,
da gestão, dos gestores, apenas 20 e poucos por cento sabe sobre a estratégia, os 3 pontos de estratégia mais importantes da empresa. É um absurdo isso. E se você juntar com outros indicadores importantes, né? Então, por exemplo, eles não sabem o alinhamento. Eles não sabem a estratégia, não desdobra. Não desdobra parece porque que não houve sabe. parece que houve uma espécie de regressão. Olha que interessante. Houve uma espécie de regressão das habilidades principais de liderança. Então, como você fala, liderança, o principal papel da liderança, orientação estratégica, desdobrar estratégica. Eu tive a honra de fazer a minha formação. É o primeiro papel, Eduardo. Em Balance Scorecard, com Kaplan. Eu fiz a formação com Kaplan. Nossa. Então, era um exercício. O Kaplan dizia, o Norton e o Kaplan dizia que o sucesso de uma transformação estratégica é você comunicar 7 vezes de 7 formas diferentes. Parece um exagero, né, Vivi? Parece Sim, um mas se a exagero. gente compara com os outros Quando números... você chega aqui no Brasil, você fala assim, o cara não sabe. Não sabe. Ele não sabe, passou a estratégia? Ah, passei. O que você fez? Mandei um e-mail lá com as bolinhas do mapa estratégico e nem dá para ler direito o que são os objetivos. Então, olha que interessante. Alinhamento, priorização. E quando ele precisa de apoio, seja para fazer melhor algo, seja para entender o norte, ele não tem suporte. Ele não tem segurança psicológica. Então, ele está lá em algum lugar, está vendo que tem coisas erradas e ele tem um receio enorme de dar a opinião dele sobre o que está errado. Olha que interessante. Aí você citou que 3% não sabe a estratégia. Aliás, só 3 sabe a estratégia. Isso, só. A Gallup fez uma pesquisa interessantíssima de 2017, super relevante, né? Mostrando o seguinte, que de cada 10 funcionários, só 3 sentem que a sua opinião vale a pena. E se essa proporção de 3 para 10 subisse de 6 para 10... ele teria redução em turnover, aumento de produtividade, pipeline de vendas melhor, ele teria uma NPS, né? Ele teria uma série de indicadores que estariam melhorando. Então, olha que interessante. Olha só o que a gente conversou. Eu não tenho alinhamento, eu não sei a estratégia. Eu não tenho priorização. Tem 7 coisas para fazer. O que nós sofremos? Você deve sofrer. A gente sofre de interferências diárias, de um monte de coisa que virou urgência e não é importante. Então, olha que interessante. O ser humano, dentro da organização, claro que a gente está generalizando um pouco, porque claro que tem inúmeras empresas muito boas e líderes muito bons, tá certo? Mas o que a gente está dizendo? A empresa, na pandemia, roubou o controle da produtividade dele, o controle do tempo dele, o controle da priorização dele, e roubou a disponibilidade, que a galera teve que ficar disponível 24 horas. Tudo isso é causa. Enquanto isto está acontecendo diariamente, no final do dia, ele ainda é obrigado a fazer uma quick message. Então, olha, e não, deixando bem claro, né? Nós somos a favor disso. Sim. Mas quando você olha... Mas não só por isso disso. que a gente foi no pensamento sistêmico. Porque o pensamento sistêmico faz você ter uma visão da complexidade dessa organização. Então, quando uma organização tem uma complexidade dessa, quase nunca resolve você fazer uma solução única. Daí a importância de ter uma análise sistêmica para daí ter a inovação. Porque se você faz uma novidade, estamos cuidando do funcionário, sem cuidar da causa, você não tem uma inovação, você tem uma novidade. Porque a inovação pressupõe que você melhora indicadores sistêmicos. Então, o grande líder de RH hoje é o líder que não só cuida de pessoas, ele tem que cuidar do customer experience do cliente, ele tem que cuidar do produto, ele tem que cuidar da estratégia. Então, essa é a dificuldade na nossa perspectiva. Nós aprendemos, cada um no seu quadrado, no seu silo, e a gente perdeu interfuncionalidade. Por isso que a gente trabalha com ágil, porque o ágil faz isso. O ágil gera uma melhor interfuncionalidade através dos squads. Então, quer dizer, se você tem uma cadeia de valor que a bola vai passando para cada departamento e essa bola é quadrada,
Aí a gestão moderna, o Scrum, vem e fala assim, gente, não deixa a bola para ser quadrada, né? Vamos criar, traz cada um da equipe e a gente cria um squad. E esse squad está voltado para resolver o problema do cliente. E obviamente, para resolver todos os nossos gargalos. Então, o mundo para frente, na minha perspectiva, é um mundo ambidestro, né? Onde você faz o seu trabalho de desempenho, mas faz muito trabalho de inovação. Se você consegue melhorar a sua habilidade de pensamento sistêmico, né, você não morre na praia. Né? Por quê? Porque a complexidade engole decisões únicas e enviesadas. Muito bem. Para eu criar, para eu inovar, você falou da inovação e tudo isso que a inovação traz para a companhia. Pego um daqui, porque se eu passar a bola quadrada, vai machucar a mão de todo mundo, inclusive, ou o pé de todo mundo, né? Quando essa bola passa. Como é o clima, o lugar que essa pessoa precisa estar para que ela consiga inovar? Quem é o chefe dessa pessoa que consegue inovar? Uhum. Porque é muito fácil, às vezes, a gente falar, tem que me traga possibilidades, me traga alternativas, hipóteses. A gente está exigindo isso da pessoa, mas imagino que isso venha lá de dentro. Como é que é isso? Sim. Esse engajamento? O que é isso que ela precisa ter? Motivar do fruto. Poxa, dei o mindfulness, dei a frutinha, gente, no escritório não está surtindo efeito. O que eu faço? Essa é uma outra coisa muito incrível, muito, muito bonita mesmo. Eu tive a oportunidade de viajar para fora para fazer várias imersões de inovação. Então, eu fui para o Vale do Silício. Depois, eu fui em 2017, Vale. 2018, fui para Dubai, Abu Dhabi. 2019, eu fui para Israel, amei Israel. Ai, também já fui, gente. 2020 é para a China. Eu amei também. E é para a China, e o Covid não deixou a gente ir para a China. Né? Mas quando você vai para esses núcleos de excelência em inovação, onde a inovação realmente acontece, tem uma coisa que não te dizem muito claro aqui no Brasil. Quanto mais você é responsável por fazer inovações disruptivas, não estou falando de incremental, estou falando de disruptiva. Né? Incremental, novidade melhorias total. Pequenas. Radical, eu uso a tecnologia. Disruptiva significa que eu estou mudando criando um novo molde, né? Que é o que a gente conhece como as mais conhecidas, né? Uber, Netflix, que mudaram uma disrupção. Então, olha que interessante. O que você aprende lá? Quanto mais você é responsável por fazer inovações disruptivas, curiosamente, mais você precisa de esteiras, de processos muito bem elaborados. Porque a gente pensa que inovação disruptiva é assim, vou criar um monte de post-it aqui, vou tomar um ayahuasca aqui, vou fazer para ter umas ideias. Não. É o contrário. Então, para responder a sua questão, nós, quando fazemos a implementação de inovação ou de ágil, a gente sabe que tem 90% de chances de funcionar com 3 questões importantes. A primeira, inovação de valor, inovação séria, precisa estar no planejamento estratégico. O que significa? Significa que tem que ter meta, tem que estar em alguma perspectiva, tem que ter indicador, tem que ter sistema de incentivo, tem que ser bonificado. A gente tem que ajudar o líder a fazer os projetos no dia a dia e, se ele atingir a meta, ele é bonificado. Projeto sério tem estratégia. Dentro da estratégia, projeto sério também tem investimento. Não dá para você falar que vai fazer todo um projeto de inovação com 10 mil reais. Você não vai conseguir. Em torno de 3 a 8% da receita. É uma coisa séria, tá certo? Então, ele é estratégico. A gente primeiro falou. A segunda questão que a gente diz, você precisa criar um processo bem claro. A gente chama de esteira ou uma jornada produtiva. Você tem uma esteira onde as pessoas aprendem a como inovar. Isso é importante. Então, tem um método. A gente tem uma esteira de inovação, várias aceleradoras têm a sua esteira. E a terceira questão, você não brinca de inovação fazendo caixinha de ideias, né? Você oferece treinamento de design thinking para os funcionários. O case da Microsoft, quando o Satya Nadella entrou, né, para substituir, ele deu curso de design thinking para 22 mil funcionários. Por quê? Porque ele queria uma cultura de inovação.
Porque não é brincadeira a inovação, entendeu? Então, respondendo a sua questão, se eu der curso de Design Thinking, ajuda demais. Agora, se eu der curso e tiver uma jornada de produção, vai dobrar a possibilidade. Por quê? A grande pergunta, para te devolver rápido, é o seguinte, não precisa me responder, mas é para todo mundo aqui, né? Quantas horas na semana você para a sua vida para inovar? Para falar assim, eu vou trabalhar... Lembra que eu te falei da ambidestralidade? Uhum. Então, o Google dá 20%, o que significa um dia por semana. Não vamos exagerar que é bastante, é usado, mas assim, você tem 2 sessões de 1 hora na semana para inovar? Você para como um grupo para dizer, vamos inovar em tal questão? Vamos pensar Customer Experience, modelo novo de negócio e sistemas internos. Vamos melhorar os processos. A gente para isso? Não para. Não, porque não está na estratégia. Não está na estratégia, por E isso mesmo que eu te se falei. tiver, como eu não sei, eu não paro a minha equipe. Então, você gasta dinheiro e gasta a energia das pessoas, né? Porque sempre é assim, as pessoas ficam empolgadas, elas querem dar, tá cheio de inovador lá querendo fazer, depois de 30 dias morre aquilo. Então, lembra que eu te disse, projeto sério de inovação, está na estratégia, tem jornada produtiva, e isso significa que a empresa diz, nós paramos 2 vezes por semana, 1 hora. Ou seja, 2 horas por dia. Nem é um dia inteiro, são só 2 horas por semana. E você capacita, né? Porque o que a gente viu se você não capacita, tem uma coisa muito engraçada. Quando você fala assim, vamos inovar, 50% das pessoas, elas criam inovações para o benefício delas. Eu quero uma mesa redonda. Eu quero ar-condicionado para inovar. Eu preciso de um sanduichinho diferente, vegano. É impressionante, né? Então, você tem que ensinar a fazer design thinking para dizer, é para o cliente. Né? Então, são detalhes tão bonitos e tão importantes que se você tem uma boa liderança de RH, se você tem uma boa liderança de RH, o RH capitania e é o embaixador desse projeto. Porque quando as coisas dão erradas, seja na liderança, seja na cultura, que é os lugares onde pode dar errado, as principais, são as causas, né? Liderança e cultura ou catalisa ou quebra. Sabota o processo de transformação. Então, se você é um bom RH, como é que eu vejo que é um bom RH? Que está muito ligado na estratégia. Muito bem. E agora, para complementar um pouquinho, Eduardo, temos que estar ligados na estratégia, precisamos ter uma esteira, como você disse, ou seja, um processo, método. Não adianta falar, gente, quero novidade, quero coisa nova, como fazer isso aqui diferente? Não, existe um processo a ser seguido, né? O ambiente, vamos olhar hoje as empresas que já têm isso. Como é o ambiente da inovação? Além de ter um processo... o que eu vejo é que assim, é um lugar onde se permite errar, onde se permite testar. E a gente ainda tem problemas muito sérios aqui no Brasil quanto a erro, né? As pessoas, não posso errar, eu preciso só... Aí eu acabo fazendo só onde eu tenho conforto, eu acabo atuando só onde eu estou confortável, porque o meu medo de errar é muito grande. Meu medo de o pessoal falar é muito grande, gestor, gerente, sei lá, meu chefe. Como é esse ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis, além do processo... para inovar? Como é o líder também dessas pessoas? O ambiente e o líder. Te conto. Hoje, no Ágil, a gente chama de construção de ambientes de extrema confiança. Tá? É muito comum um conceito que eu amo, chamado segurança psicológica, da Amy Edmondson. Agora teve o CONAR e eu fui convidado para falar sobre segurança psicológica para catalisar os projetos de inovação e agilidade. Então, eu acho que a coisa mais importante, onde a gente se confunde muito, é você ter uma clareza do que é projeto de desempenho e do que é projeto de inovação, que é o ambidestro. Então, ambidestria são 2 agendas que correm paralelamente, mas que tem conversão lá na frente. Certo. Qual é o objetivo? Crescer, gerar valor, gerar vantagem competitiva para a organização, criar produtos e serviços que agregam valor. Então, eles estão paralelos aqui. O que as organizações, da maioria das vezes, confundem? Elas confundem que, para projetos de desempenho, eu tenho uma tratativa assertiva de erro.
né? Então, por exemplo, isso é completamente normal. Que é eu pedir um pão de queijo na padaria, se a pessoa me entregar um sonho, eu vou falar, moça, tá errado. Aí ela pode dizer, pode deixar que eu trago de novo. Aí ela vem e me traz uma rosquinha de canela. Eu falo, moça, tá errado de novo. Aí ela vem e me traz um guaraná. É bem provável, eu sou educado, você também é educado, mas é bem provável que a gente com toda calma respire e fala, moça, tem alguma coisa errada com a senhora aqui. Entendeu? Senhora. Porque desempenho, você não dá para errar 3, 4 vezes a mesma coisa. Então, essa jornada de desempenho, a gente precisa ter excelência na atuação. Agora, eu estou na jornada de inovação. Eu estou construindo coisas novas. Eu estou experimentando coisas novas. Aí, quando eu estou na jornada de inovação, eu digo assim, o cliente não me disse o que ele gosta. E aí, o que a gente faz? Vamos testar. Vamos levar para ele um sonho? Aí foi no sonho, o cliente fala, não gosto de sonho. Aí você volta e fala, e agora, o que será que ele gosta? Vamos testar a rosquinha? Vai lá. Não deu. Vamos testar o pão de queijo? Deu. Pão de queijo deu. Poxa, mas você errou 3 vezes aqui? Não. É que aqui o contexto é diferente. Eu estou experimentando. Entendi. Eu estou aprendendo. É claro que eu tinha que fazer, a gente chama de discovery, né? Claro que eu tinha que perguntar para o cliente o que ele queria. Mas eu estou numa jornada de inovação, onde até a gente está fazendo experimentações. O que a organização não deixa claro? A organização tinha que dizer, gente, vamos lá, em qual jornada a gente está dizendo? Né? O Chris Rice, que é do Lean Startup, ele diz, olha, eu sempre permito que as pessoas possam fazer o erro, desde que ele não se repita 2 vezes. Porque se você está na experimentação, você vai trabalhar, mas no desempenho não. Então, o que a gente percebe? Eu vejo todo santo dia, as pessoas falam do erro, e eu sempre pergunto, mas me dá o contexto, qual erro foi? Mas é porque aqui a gente não pode errar. Dependendo do contexto, não. Eu não quero que o meu piloto de avião... Cheguei de avião agora. Não quero que ele erre a descida. Por favor. Então, por isso que a gente gosta muito da ambidestralidade, por isso, assim, clarifica as jornadas. Claro que aqui eu posso errar um pouco mais. Então, qual é esse ambiente? Esse ambiente, vamos usar o conceito, né? Tá. Tem segurança psicológica. Ou seja, é um ambiente na qual nós combinamos... E a gente acredita que se acontecer algum risco interpessoal, um conflito, uma divergência, um problema sério, a gente pode comunicar sem ter receio de retaliação. Então, eu acredito que eu posso dar a minha opinião sem ter esse receio de retaliação. Esse é o conceito da M.N. Monson. E o que é o risco humano? O risco é humano isso. Será que eu posso dizer para o meu chefe que ele não está me dando o alinhamento? Será que eu posso dizer para o meu chefe que o que ele está fazendo, ele está protegendo o feudo dele e não está protegendo o cliente? Em agilidade, isso é o que mais acontece. Agilidade é maravilhosa, porque você vai mostrando, vai sendo transparente nos processos, em toda a cadeia, e aí você começa a perceber quem faz de um jeito eficaz e quem faz de um outro jeito, do jeito dele, do jeito que ele gosta e que não é eficaz. Então começa a ter algumas rachas. Olha que interessante isso, entendeu? E aí quando tem as rachas, o que a gente faz? Nós somos latinos. Então nós temos esse problema, emocional. A gente quer ser complacente. Isso. Essa brincadeira, eu vou te contar uma coisa engraçada, que é verdade, tá? Agora é engraçado, mas na hora não é. Então, o que aconteceu? Lembra desempenho e inovação? Então, aquele garoto de 32 anos tinha que entregar, né? Tinha que entregar um conjunto de soluções, e ele não entrega. Pela 3ª vez ele não entrega. E aí o gestor tem meio que um sequestro emocional. Ele tem um sequestro emocional e ele diz assim, poxa vida, 3ª vez que esse relatório está com baixa qualidade, até o meu filho de 12 anos faria melhor. Pisou na bola? Pisou na bola. Aí ele vai até o RH e fala, eu não estou me sentindo confortável, porque eu estou me sentindo agredido.
O RH deveria olhar para a situação de forma sistêmica. Ele faz o quê? Manda um e-mail para o chefe dizendo: você está inscrito no curso de comunicação não violenta. Agora você Mas pode, isso não acontece. Não isso acontece. É uma coisa aqui da nossa imaginação. Lá na Jamaica que acontece isso, entendeu? Então, olha como as coisas estão interligadas. Nossa. Olha como as habilidades de inovação, de análise sistêmica, de poder buscar as causas para resolver contextos, né? Então, cada vez que eu não vou aprofundando, eu vou piorando essa relação. Por isso que a gente fala em segurança psicológica. Muita gente acha que segurança psicológica é só dar a oportunidade de você dizer as coisas para mim. Não é. Eu dou a oportunidade das pessoas falarem, mas elas têm um segundo nível para que elas possam observar o contexto e tomar boas decisões. E tem um terceiro nível para que elas possam solucionar. Porque isso é verdade, porque a gente está brincando aqui, né? O Chaplin dizia: se você tivesse acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdades, teria ouvido verdades que temo em dizer brincando. A gente está brincando nisso, mas o que acontece? Aquele líder precisou fazer comunicação não violenta, mas o RH não pediu para que aquele cara melhorasse a sua própria performance. Não resolveu. Então você não resolveu o problema. Você criou sistemas de compensação, e ainda mais injusto. Você sabe que a primeira causa das demissões que a gente tem de altos talentos, não de qualquer um, de altos talentos, é que ele olha e vê que o sistema é injusto. Ele trabalha mais do que o outro e muitas vezes os outros ganham mais do que ele. Então não tem reciprocidade, a gente chama de relação simétrica, não assimétrica. Então, se eu tenho um ambiente que eu posso ter segurança psicológica para falar para você imediatamente o que está acontecendo, e a gente faz uma investigação mútua, não unilateral, mútua do que está acontecendo, e a gente tem uma modificação mútua, ok? Eu melhoro a minha voz e você cuida de fazer a sua entrega, porque pela terceira vez não dá para você ficar aqui, não. Olha como é interessante. Então, daí o pensamento sistêmico é muito importante. E o ambiente, a gente tá percebendo que o mundo passou 50 anos, desde a indústria, e os relacionamentos continuam ainda verticalizados, não horizontalizados. Eu, quando trabalhava no banco no Brasil, eu tinha medo do meu chefe. Olha que interessante. Então, assim, o meu chefe batia o pé na minha porta e entrava sem pedir licença. Mas eu não podia fazer isso com ele. O meu chefe gritava comigo, mas eu não podia gritar com o meu chefe. O meu chefe me dizia que eu estava errado, mas eu não podia dizer para o meu chefe que ele estava errado. Então, há uma superioridade. Isso é o que a gente chama de relação vertical. Ela está muito hierarquizada. O IDP, né, Índice de Distância do Poder, é muito alto. Quando você achava que isso ia melhorar no futuro, o que aconteceu? Mudou o poder do agente. Agora, quem tem o poder é o funcionário, você não pode dizer nada para ele. Ele pode falar mal de você, você não pode falar para ele. Você tem que ficar 16 horas trabalhando, ele quer trabalhar só 5. Mas tá será errado? Que é porque... isso que eu ia te perguntar. Será que é porque... eu sei que você vai me dar todas as respostas, gente. Isso aqui é uma aula, né, gente? Mas será que é porque esses líderes, em todo esse tempo que estava aqui, eles fizeram isso, né? Talvez usaram mal esse poder, né? Esse nome, esse O vetor de poder foi para o lado... Então, o que a gente deveria fazer? Uma relação vertical passar por uma relação horizontalizada. Né? Mais uma vez. Então, porque qual é o problema da verticalização? Eu me sinto superior a alguém. Meu chefe era superior a mim. O foco é o cargo. Segunda questão, eu estou enviesado. Então, eu vejo que as responsabilidades são unilaterais. Acabei de dar o exemplo. Gritou? Curso. E quem não entregou? Cuida dele. Olha que interessante isso. Entendeu? Terceira questão, como eu estou pensando? É o Kahneman, fabuloso, sistema 1, sistema 2. Eu estou pensando por gosto, preferência, paixão partidária, eu estou pensando por entregas de qualidade. Um design thinker nunca pensa por paixão, senão ele enviesa. Por isso que se eu tenho um pensamento sistema 1, que a gente chama... E paixão é ego, né, Eduardo? E paixão é ego. Olha como é. Paixão partidária. Parcial.
Toda mente parcial é desonesta, possessiva, 4 P's. passional. Olha que Mais forte. 5. Olha que forte. Então, essa é uma questão. Então, quando você imaginou que você subiria num nível nas relações, eu fui para Israel. Israel é assim. Entendeu? Israel é assim. Eu não sou superior a você. Nem que você seja. A gente tem um conceito que ele chama, vamos inovar? Vamos. Tira os crachás. Sem crachá. Ou seja, sem poder. Maravilhoso. Tira crachá. Aqui não tem cargo. Né? Porque tira também as amarras, né? Tira as amarras, porque eu posso te Isso. falar. Israel era uma coisa fabulosa. A diferença, Israel, assim, liga o cliente. Tem uma coisa errada aqui. Primeiro que está todo mundo numa squad, né? São menores os lugares. Mas assim, o cliente está dizendo que está um erro. Quem errou? Quem é o responsável? Em menos de 3 segundos, levanta a mão. Fui eu, foi mal, já vou resolver. Aí todo mundo diz, precisa de alguma coisa, eu estou aqui. Olha que interessante. Aqui você fala, cliente ligou, tá errado, quem errou? A gente teve projetos, depois o livro de resiliência tem um case que para eu descobrir onde estava o erro dentro da empresa, eu demorei 21 dias. Entendeu? E aí depois que você descobre o erro, em vez de pegar o produto e entregar com o motoboy, não, tem que passar por um processo cristalizado, mais 28 dias. Então, olha que diferença. O cliente diz que errou. Quem foi o responsável? Eu. Já vou resolver. Precisa de ajuda. Acabou. O latino é o cliente errou. Quem é o responsável? Sim, porque é uma busca do culpado, na verdade, Pronto. né? Então, aí você entende os conceitos. Israel diz, se eu disse responsável, não é o culpado. É quem tem a habilidade de responder, porque ele está na causa. Entende? Olha como é forte a causa. Por quê? Porque se ele é a causa, ele tem a força para resolver mais rápido. Entendeu? Mas para você ter esse mindset, você precisa estar numa relação horizontalizada. Nós somos iguais. Respeito, responsabilidade e resolutividade é mútua, não é unilateral. Então, eu pisei na bola com você... a Vivi pode dizer, Edu, você pisou na bola, mas vamos resolver isso aqui rápido, que a gente tem que entregar para o cliente. Eu vou dizer, nossa, pisei na bola, e vamos resolver aqui rápido, vamos aprender rápido, vamos. Então, olha que interessante. A gente tira o foco da pessoa e põe no problema. No cliente, a gente tira o foco do nosso ego departamental. Não sou eu, não sou você. Existe um problema a ser resolvido. Porque o que a gente diz no ágil, né? As squads são criadas para acertar o produto ou a solução para o cliente. Elas são criadas para acertar, não para estarem certas. Quando a gente entra nesses conflitos... Porque estar certo é absoluto. Absoluto. E quando eu estou entrando num conflito, quer dizer, eu estou errado. O que eu tinha que dizer? Eu estou errado, foi mal. O que esse moleque que não entregou... Esse moleque de 32 anos, que não entregou 3 vezes, o que ele tinha que dizer? Eu aprendi isso com meu pai, não precisa... Eu errei. Pai, foi mal, errei. Deixa eu resolver rapidamente. Na verdade, o que ele está dizendo mas agora o mundo mudou. Eu estou ganhando pela minha identidade, eu estou ganhando pela minha intenção, eu estou ganhando pela minha causa. O critério de entrega e resultado, isso é coisa do passado. Olha que loucura! E a maior loucura é que os novos líderes olham para isso e falam, acho que sim, porque eu estou com receio de falar com a pessoa, porque ela está egóica. Mas Olha não que precisava louco nem isso. ser um líder, né, Edu? Eu Não vejo que precisava. próprio colega de trabalho para não falar, precisava. Ei, que isso? Peraí, como você vai fazer do seu jeito? Tudo bem, você pode fazer... Na inovação, você pode fazer do seu jeito. É o que você falou, tem 2 caminhos. O caminho da inovação, você tem essa liberdade. Agora, do desempenho, você tem o compromisso. Por que eu adoro a Netflix, né? Tive a oportunidade de ir para lá conhecer... Porque a Netflix, eu indico esse livro, né? Um livro chamado A Regra é Não Ter Regras, do Hastings, que é o CEO da Netflix. Então, a Netflix usa um manifesto, um lema chamado liberdade com responsabilidade. Olha que incrível. Mas é porque, quando você vê o livro, o que ele está dizendo? Não fica nas relações verticalizadas, vai para as horizontalizadas. E o termo dele é densidade de talentos. O que é densidade de talentos? Gente, a gente precisa ter aqui adultos maduros responsáveis. Tanto que ele tem uma frase maravilhosa. A gente não contrata adultos que gostam de ser tratados como bebês.
Não é incrível isso, Então aqui vai rolar uma demissão em massa aqui, viu, gente? Eu acho incrível, porque assim, gente, para. O ego, o mimimi, essa horizontalidade, essa troca de poder é abusivo de todos os lados. Então, assim, se eu tinha... é muito prejudicial. Total, muito. porque assim, é por isso que a gente fala, cada vez existe um... Tá bom isso? Tamo que a bem? gente perde Tamo conversando com isso? bem? Estamos super bem, Então tá bom. gente. Ele está perguntando Então, ainda. uma das coisas mais incríveis que você estuda em agilidade e inovação é um termo chamado latência de decisão. Ou seja, pega os projetos de ágeis maravilhosos. Legal. Agora, tem empresas que usam projetos de ágeis e não geram resultados tão bons. Aí tem gente que estuda e fala assim, tá bom, quem usa ágil? Quem tem sucesso e quem tem fracasso? Então, olha que interessante. Vamos estudar o fracasso dos ágeis. Quando você estuda o fracasso dos ágeis, tem um elemento central. Chama latência de decisão, que aqui a gente chama de latência DRI. Decisão, realização e impacto. Ou seja, demora para as coisas acontecerem. Demora para ter as decisões. Então, você é uma empresa lá que está fazendo seu trabalho muito bem, aí você jogou a bola. Eu vou usar os meus amigos, que eu sei que eles não ficam chateados. Você jogou a bola para o marketing. Era para devolver em 3 horas. Demora uma semana. Essa demora na decisão e na realização é que gera os fracassos dos projetos ágeis. Quando você aprofunda essa demora para entender, mas espera aí, era tão simples. É porque tem a briga de feudos. Tem a briga dos egos. Você vivia e então falou... você tem que administrar o departamento de marketing, o departamento de egos, o Você departamento... O grande questão é você administrar o departamento de ego. Se você pensar, inclusive psicologicamente, o quanto você atrasa, existencialmente, vamos abrir um pouquinho, né? Se você pensar nos adultos infantilizados, que a gente tem bastante. O que é um adulto infantilizado? Um adulto infantilizado é aquele que ainda acredita que ele é especial, que ele é superior, que ele é o centro, que por ser superior ele tem vantagem devida, ele pode gritar, o outro não pode gritar, ele entrega a hora que ele quer. Esse é o adulto infantilizado. Então, se você vai no âmago das culturas organizacionais, o que você vê? Você vê demoras de decisões por brigas de egos. Porque a relação vertical continuou. Aí a pergunta, o que o RH faz com isso? O que o RH faz com isso, Eduardo? Por favor, o povo quer saber. Não é? É uma questão importante. Não, e o que você tem falado, o que eu mais tenho sentido, assim, gritar, é a questão da profundidade. O quanto a gente tem que mergulhar no problema para conseguir dar uma solução plausível. Porque, como a gente brincou aqui no início, né? Às vezes dá um curso de meditação, bota uma fruta no escritório e acha que está tudo bem. E não é verdade. A gente tem que mergulhar. E você falou, são 3 níveis. Então, não é no raso. Não é deu um problema, coloco o meu amigo aqui no curso. Não é assim, é profundidade. Exato. O que o RH faz nesses casos? Porque se você pegar os modelos de inovação, você pega esses caras que são maravilhosos. Olha que chique, ó. Gente, aqui a gente tem uma produção incrível, muito eficiente. Obrigado. Eles passam na frente da câmera, mas a gente está em casa, não é mesmo? Mas eles merecem, porque eles entregaram rápido. Eles entregaram rápido, você percebe. E você não precisou nem demandar. Pronto. Tá vendo? Eles olharam o cliente e falaram, opa, entendeu? virou muita caneca. Então, pronto, esse é um exemplo do que a gente chama de unidade atômica de inteligência. Sim. Isso é uma unidade atômica de inteligência. Eu estou adorando que tudo você tem um título, né, para as coisas da vida, né? O que eu falo, ele trouxe água, ele tem a unidade única. É isso, porque quantos de nós sabemos, né, eu sempre brinco, né? Eu sou palestrante, palestro demais, então tem uma questão muito interessante que é os caras que estão lá na mesa de áudio e de vídeo, né? Se você pensar, né? Qual é a profissão na qual mais aprende? Olha que interessante, né? Mais a gente aprende, não é? Gente. Eu vou responder. Eu sou uma dessas. Deveria ser os técnicos de som e de áudio dos eventos. Porque imagina, o cara passa 3 dias ouvindo só gente boa, só gente incrível. Cara, ele devia ser fantástico, né? Mas se ele não tá ligado nisso, porque eu quero meu love back, né, pro nosso amigo aqui.
Se ele não está ligado nisso, ele não está prestando atenção em nada. Ele devia estar lá no celular assistindo alguma coisa. Mas ele está presente, ele está ligado, porque é importante para ele. Então, Será que ele vai pedir aumento? Eu acho que depois disso ele vai pedir aumento e a culpa é sua. Então, antes de terminar aqui, ó, ele já está lá. Isso é a unidade atômica de inteligência. Quer um pouquinho, tá? Não, amor, tem aqui. Isso é a unidade atômica de inteligência. É isso que a gente pede. 90% do meu trabalho é... Todo mundo pede o quê? Pelo amor de Deus, protagonismo, accountability, né? Engajamento. E você olha e fala, por quê? Porque ele está ensimesmado num pequeno mundo dele. E, enquanto isso, Israel está imprimindo coração em 3D. Você entende a diferença de uma empresa de inovação que passa 100% do seu tempo focado em descoberta e lançamento de produtos? E entende a nossa vida, que a gente está 88% focado em desempenho ou obstáculos ou atividades improdutivas e quase nada em inovação? Então, alguém que começa a inovar hoje e trabalhar hoje e só tiver 2 sessões de 1 hora de inovação, enquanto o outro não tem, em 5 meses ele tem 10 vezes mais conhecimento e capacidade de atualização do mundo do que esse que está preso nas atividades improdutivas, nos egos. E por que a gente não resolve rápido? Por que o ego não deixa? Porque se a gente fosse adulto maduro, você fala, Edu, te dei 2 tartarugas e uma fugiu. Edu, te dei 2 tartarugas e uma fugiu. E aí eu vou dizer, nossa, quem é você para falar assim comigo? Só de raiva eu vou perder a outra também, entendeu? E eu deveria respirar, falar a verdade, né? Mandei mal. Ou seja, eu tenho que saber a interpretação de texto. E inclusive, que é ter isso? essa capacidade de entender. Sim, Edu, mas o que eu vejo, e eu não sei se você concorda comigo, é a falta de vulnerabilidade que as pessoas têm. Eu não sou... Não, aqui, ó, aqui é peitão de aço, aqui eu faço, eu aconteço, mas, na verdade, a questão da vulnerabilidade, se a pessoa sabe que ela pode errar. Isso, gente, vem desde de educação de filho, né, Edu? Eu vejo muito isso. Como que a gente cria essas crianças, né? Ou é o que grita, ouve um grito no ouvido quando erra, faz alguma coisa errada, né? Ou que também é passada a mão na cabeça, porque fala, não... Tá tudo bem, meu amor, você pode pôr fogo aqui no restaurante. É a infância, né, gente? Não tem problema. Então, eu vejo esses 2 lados. E eu penso que se a gente fosse um pouco mais vulnerável, a gente podia falar, não, eu realmente errei. E saber que essa vulnerabilidade, ok, eu errei, mas eu posso consertar. Que esse que é o grande... Eu posso sair daqui, eu posso sair desse lugar, eu não vou ficar enterrado nesse erro. Você tocou num assunto muito importante. Tem 2 leituras de vulnerabilidade, né? Uma leitura é uma leitura mais egóica. Não, eu vou mostrar as minhas fraquezas porque eu estou aqui, porque eu não quero mais ser egóico, eu vou mostrar as minhas fraquezas. É uma espécie de sinalização de virtude, né? Mas a vulnerabilidade para valer vulnerabilidade é a estratégia da honestidade. Olha que foda isso. Vulnerabilidade é a estratégia da honestidade. É dizer, nossa, Vivi, errei mesmo, foi mal. Não dá nenhum somebody love aqui. Eu errei. E, porque eu estou sendo honesto, eu vou ter a minha autocorreção. Porque senão não adianta eu dizer, eu sou vulnerável, gente, eu sou vulnerável. Vamos criar ambiente de vulnerabilidade aqui para que todo mundo... Não adianta nada se você não corrigir. Sim. Então, aí que está a sacada da vulnerabilidade como estratégia de honestidade. Né? Então, porque se aquele... Vamos pegar no pé dele, né? Vamos. Se aquele homem de 32 anos fosse honesto e vulnerável, sim, ele diria... você é assim. Grande parte de nós somos assim. Na minha época, eu aprendi assim. Se o meu chefe me dissesse, rapaz, 2 tartarugas, uma fugiu, eu ia dar um troco, que era aprender a cuidar de 3.
Hoje não. Hoje eu estou questionando a forma do chefe falar, mas eu não estou questionando a minha honestidade. ação, sobre o que você tinha controle. Porque as tartarugas estavam sobre o seu controle. E o comportamento do chefe não está sob o seu controle. É aí que tá. Aí quando você puxa da criança, que a gente fala do adulto infantilizado, muitas vezes tem isso. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ter horário flexível. Agora eu estou bem emburrado, porque eu quero home office inteiro. Não quero nem um dia na semana. Eu estou bem emburrado, estou muito chateado com isso. Eu quero levar o meu cachorro para casa. Mas e a entrega? Não, entrega é novo mundo. Novo mundo não tem entrega. Olha que loucura! E aí, o que o Ramcharan fala? Né? Liderança é o que você fomenta e tolera. Se tem líder que tolera isso, vai ter um trabalho sério. Pausa teatral, né? Pausa teatral pra gente, ó. Entendeu? Não é? Certo. Não é sério isso? Que livros são esses aqui? Você me falou, você estava citando esse aqui. Resiliência. Posso mostrar na ordem que foi lançado? Mas é claro, gente. Tá. Quem sou eu para tirar da ordem? Esse foi o segundo livro que eu lancei, em 2004, que é o Supere. Esse é um livro bonito, porque a gente tinha um modelo de fazer um livro gift. É um livro presente. Ah, eu adoro. Porque o conceito foi, com todo respeito, o conceito foi o administrativo tem que ler e entender e o presidente tem que ler e entender. Ele foi feito para todos os pipelines da empresa. Então, é uma linguagem muito acessível para falar de resiliência, a arte de lidar com as adversidades. Muito bem. Daí, a gente criou um método. O método veio 4 anos depois, que é a resiliência estratégica. Então, esse livro tem um método que ajuda as organizações a criar, antecipar, executar com excelência os seus programas de transformação. Esse é um livro mais técnico, voltado para líderes mesmo. Certo. Aqui, qualquer um, todos quer dizer, nós. Aqui é resiliência. Uma linguagem mais para liderança. Mais para liderança. Já tá na 6ª edição, gestão, né? Aqui 7ª, aqui 6ª. Depois, quando a gente terminou resiliência, nós fomos convidados por uma série de empresas para trazer uma inovação na liderança. Então, entender como a liderança poderia melhorar o desempenho, melhorar o engajamento e melhorar a inovação da equipe. E aí a gente fez um projeto, modéstia à parte, que eu gostei demais, porque a gente usou o Design Thinking para criar o livro, e aí nasce a gestão da singularidade. Que através desse estudo a gente percebeu que os líderes que venceriam essa complexidade não eram líderes que jogavam damas, eram líderes que jogavam xadrez. Me conte mais sobre isso. Qual que é essa diferença? O grande estudo foi que, eu vou tentar ser bem sintético, né? Tá bom. Mas assim, a gente pegou 2008, que era uma época de grandes transformações, né? Problemas para todos os lados dentro das empresas. E a gente começou a analisar... E não parou nunca mais, né? o mindset, o modus operandi dos líderes. Então, resumindo, o que a gente estudou dentro das empresas? A nossa equipe, por 3 meses, não bate meta. Tinha um líder, que é o líder que joga damas. O que o líder fazia? Chamava todo mundo numa sala, mostrava os resultados, dava uma lavada em todo mundo, porque as metas não estavam sendo batidas. Se sobrasse tempo, botava um vídeo motivacional ou fazia uma dinâmica motivacional para dizer, vamos lá. Eu tô rindo, mas eu não fiz isso não, viu, Eduardo, nas empresas que eu trabalhei. Isso representava, no estudo, representava 72%. Desculpa, 78% da liderança. Todo mundo fazia isso. E a gente começou a achar um novo padrão, um padrão inovador. O que era o padrão inovador? Puxava todo mundo na sala, mostrava os resultados e dizia assim, João, no seu trabalho, na sua unidade, está acontecendo A, B, C. Acho que seria bom você alinhar esse trabalho para modificar e conseguir ser mais rápido a questão específica de orientação estratégica. Maria, o seu trabalho, para melhorar isso, a gente não precisa só da orientação, eu preciso também que você capacite melhor o seu líder. Ana, o que está acontecendo aqui é que a sua equipe está cada vez menor porque você não está conseguindo engajar, você não está fazendo a proximidade.
Então, o que a gente chamou de jogar xadrez? Em vez de dar a mesma informação para todos daquela sala, esse líder singular, inovador, ele sabia oferecer a informação certa para que aquele da equipe conseguisse produzir, que era diferente daquele outro. Então, aquele tinha uma forma de produzir, aquele tinha uma forma de produzir e aquele tinha uma forma de produzir. E o líder singular era aquele que tinha todas as estratégias. A gente identificou 30 práticas de gestão aqui. As práticas que cada um utilizava para fazer com que toda a equipe crescesse. Então, começou a perceber o quê? Em vez de comunicar igual, engajar igual, capacitar igual, ele oferecia estratégias diferenciadas para cada nível de performance, engajamento e inovação que cada um estava. E aí, ele tinha um crescimento de 15% a 27% dos resultados Só dele. olhando individualmente a Olhando forma de o aprendizagem. sujeito. Por isso que vem singularidade, né? Sim. Ele não trata como massa, ele não trata como estatística, ele trata a equipe como sujeito. Esse livro foi lançado em 2013, né? Hoje, no marketing, a gente está falando de ultrapersonalização. Nas tecnologias emergentes, é muito comum falar de singularidade tecnológica. Então, a gente antecipou uma inovação. A gente conseguiu através do trabalho, antecipar. E aí realmente, modéstia à parte, é um sucesso, né? Porque cada vez mais você vai entendendo que para você fazer as pessoas se engajarem, você precisa estar no sapato dela, em cada um. Por isso que são tratativas diferentes, entendeu? Certo. E esse engajamento, Edu, quando a gente pensa, né? Você estava falando do gestor na sala, e eu pensei muito, a gente falava muito, assim, elogie em público, corrija no particular. Eu acho que essa era a mentalidade de 2008, falando, não posso falar para todo mundo que a Ana está errando nisso aqui. Mesmo porque isso aqui pode virar um assédio moral, não sei o quê. Então, tinha esses medos desse tipo de desdobramento, né? Então, acho que essa mentalidade do corrija, como se isso fosse... Você não está corrigindo a pessoa. Mais uma vez, a gente tira o foco da pessoa e coloca para a questão que está sendo retratada, né? E não é a pessoa em si. Não estou falando, Ana, você é isso, você é aquilo. Não, o relatório não está bom. Não é sobre a Ana não está boa. É o relatório que não está bem. Então, você tira o foco da pessoa em si, né? Uhum. E você me falou de treinar especificamente. E a gente olha as avaliações de desempenho, né? Antigamente... Olha o rostinho deles de aprovação, gente, das avaliações de desempenho, que fazia o seguinte. O gestor tinha lá, acho que uma lista de treinamento que a empresa ia comprar, não sei, e você vai nesse, você vai nesse, você vai naquele. Né? Então, quando você fala da gestão de singularidade, como que a gente tem que agir? Né? Você me falou que é de 2008? 2013. 2013, mas... 2008 é o Resiliência. 2008, 2013, mas é completamente atual e necessário. Total, e urgente. É super atual. E urgente, exatamente. Como é que o líder faz isso para poder enxergar no profissional o que ele precisa desenvolver? Ele pergunta, ele define, como que é isso? É um combinado? Hoje a gente chama de aprendizagem singular, que vamos assim dizer, que é a inovação da inovação. Uma nova versão dentro da gestão da singularidade. Explico por quê. Porque quando você tem as avaliações de desempenho, se a gente pensar, né, os nossos netos vão chegar para a gente quando a gente tiver 70 anos e falar assim, vó, é verdade que vocês ensinavam as pessoas assim? A gente vai falar, é verdade. Né? O que acontece? Você faz avaliação de desempenho. Tem um problema estrutural na avaliação de desempenho. Primeiro, que o ciclo de avaliação de desempenho é feito de 12 em 12 meses. Então, se você pensar no ágil, isso já é completamente louco, né? Imagina, meu filho, hoje é aniversário do meu filho fez uma grande besteira. Daqui um ano, a gente vai falar sobre isso. Filho, volta aqui, vamos conversar daqui a um ano. Né? Então, já estruturalmente, você tem um problema, porque você não consegue corrigir o comportamento a tempo. Segundo problema, em 90% dos casos, o gestor faz a avaliação de desempenho de maneira formal. Né? Então, também nunca acontece aqui, mas é assim. Porque o pessoal do RH está enchendo a paciência. Essa semana você tem que fazer a avaliação de todos os funcionários. Termina na sexta, às 18 horas. Na sexta-feira, às 8 da manhã, ele vai fazer de todo mundo.
Então, para não dar problema, ele dá 8 ou 9 para todo mundo. E aí, como que é o PDI? Leia 7 livros, faça 5 habilidades. Na pandemia, você tinha 25 cursos para fazer na pandemia. Outro dado importante. As empresas deram cursos, 10, 15 lives para os talentos. Somente 2% dos talentos converteram aquele conhecimento em melhoria de performance. Olha que forte isso. Por quê? Se eles são todos talentos, por que só 2%? Porque eles não têm uma dificuldade... Não, eu estou usando errado. Melhor dos funcionários. Dos funcionários, né? no geral. geral. Tá. Então, aí algumas razões rápidas é porque ele não sabe converter conhecimento em resultado. Porque para converter conhecimento, assim, você lê sobre comunicação não violenta. Você lê. Aí você tem que transformar isso em algum conjunto de habilidades que você vai se comprometer a incorporar isso na sua agenda. É o que a gente chama saber melhor, fazer melhor. Se você fizer as habilidades de segurança direitinho, ela precisa impactar nas entregas, entregar melhor. E se elas impactam nas entregas, você pode resultar melhor. Essa é a nossa jornada de transformação. O que acontece com a RH é que ela é focada em competência e não focada em capacidade. Então, eu sei muito, eu sei mais, faço mais ou menos, mas eu não faço a ponte entre o fazer melhor e melhorar a entrega. E muito menos entre melhorar a entrega e melhorar. Então, por exemplo, a gente aprende ágil, a gente fala muito isso. Imagina quando a gente vai nas convenções, as pessoas dizem assim, o que você aprendeu? O que você aprendeu na convenção? Né? Você fala, aprendi que eu sei aprendi que o mundo está muito veloz e eu tenho que ser mais rápido. Tá, e aí? Isso. E aí acabou. Como é que você traduz Porque o aprendizado isso? declaratório, daqui para frente, na gestão da singularidade, o que você faz? Eu aprendi a importância de ser rápido, saber melhor. No fazer melhor, eu fiz um workshop do Scrum, a ferramenta. Na ferramenta, eu apliquei eu apliquei as ferramentas e o que aconteceu, ao longo de um mês, a gente entregava um produto para um cliente em 8 horas e agora foi para 3 horas. Então, a nossa entrega melhorou. E a entrega melhorou, o NPS do cliente melhorou, ele olhou para a gente e falou, não, Vivi, quero comprar mais de você. Então, essa cadeia da transformação do conhecimento em resultado, para a maioria das empresas, para no saber. Olha que forte isso, olha que desperdício. Que desperdício. E outra, quem diz que daquelas 20 temas que deram para ele, é o tema que ele mais precisa. Isso. A gente tem um estudo, nossa, é um estudo recente. Uma empresa disse assim, precisamos treinar 200 líderes em capacitação. Eles precisam capacitar, ser líder coach. Aí a gente, assim, será mesmo, né? Como que foi isso? Né? Não, a gente chegou aqui ao estudo que quase sempre é achismo, porque é enviesado. Porque é superficial. Superficial, gostei. Né? Não é profundo. Aí eu falei, você me dá 5 minutos para juntar esse povo? Tá. Claro, você vai fazer, tá. Juntei o povo e falei, orientação, coordenação, engajamento, acompanhamento, capacitação. Desses 5, quais os 2 são mais importantes? Deles. E depois deles para a equipe deles. Aí o que volta? A maioria está precisando de orientação, saber orientar melhor, está precisando acompanhar melhor, depois engajamento, depois coordenação, por último capacitação. Ou seja, daqueles 200... 13% precisavam de capacitação e o resto precisava de outra coisa. Daí, aprendizagem singular. A partir do seu nível de performance de cada talento, nós criamos soluções de aprendizagem para cumprir este nível de desempenho. Então, na complexidade, no tradicional, no Damas, todo mundo ia aprender capacitação. Na singularidade, 13% aprende capacitação, a maioria aprende orientação, alguns aprendem... Ou seja, eu aprendo aquilo que eu preciso para realizar melhor. Essa é uma falha do RH. O RH traz conhecimento, então, o objetivo de aprendizagem não está linkado aos objetivos de desempenho, de entrega. Entendeu? Essa é por isso que a gente, agora, o novo livro chama-se... Espero, né? A gente nunca dá o nome do livro, né? O marketing que dá. Mas é como criar uma cultura de aprendizagem e inovação. Por quê? Porque
a própria cultura não tem o design singular. Então, eu posso fazer 5 mil cursos, mas sem saber o que você realmente precisa para entregar melhor. Olha que incrível isso. Que loucura, Não é legal imaginar isso, né? que quanto tempo a gente fez isso. A gente não faz mais, solução, né, gente? Solução. Se você está no movimento ágil, o que está acontecendo? Semanalmente, você está verificando as suas entregas. Semanalmente, quinzenalmente. Então, o que a gente usa? A gente usa PDI. Na singularidade, certo. A gente usa PDI de 15 dias. Não, tudo bem, claro que vai depender da complexidade. Mas o que a gente está analisando? Eu estou analisando as entregas da Vivi. E aí, quando termina a semana, eu penso, Vivi, do que você conseguiu entregar, maravilha. Mas se faltou alguma coisa, o que será? Será que é algum problema de alinhamento? Será que é algum problema de priorização? Será que falta alguma habilidade específica? Se a gente identifica que é uma habilidade, o líder vai trabalhando junto, como se fosse um mentor mesmo, para resolver aquela habilidade específica. Então, assim, eu não estou sabendo priorizar. É uma dificuldade de todo mundo, né? Eu não sei priorizar. Ok, faz um curso de priorização. A priorização. A importância da priorização. Mesmo porque... O Deus da priorização. Como priorizar? E o cara sai de lá sem saber. E às vezes é simples. Fala assim, me conta, faz o seu backlog. Então você está fazendo A, B, C. Por que você escolheu o A primeiro? Porque eu achei que era o mais importante. Não. Vamos fazer um alinhamento estratégico. O mais importante é o C. Então, isso mostra na vulnerabilidade, se o líder for vulnerável, honesto, mostra que ele também não soube explicar isso direito. Aí é mútuo. Olha que eu adoro a questão do mútuo. Entendeu? Porque não é nem culpa de um nem culpa do outro. Porque quando você vê um funcionário que não sabe alinhar, você tem o seu papel de ajudá-lo a alinhar. Se os dois estiverem na horizontalidade, o que acontece? A gente faz isso em 5 minutos. Mas eu pego projetos na qual o líder vai ver, vai configurar, vai conferir as entregas. Isso, pronto. Olha que loucura. Então, esse é o líder ágil. O líder ágil é aquele que está implementando o ágil. Tá. O ágil tem alguns princípios muito importantes. Certo. Rapidamente, de fora para dentro. Então, o mais importante é entregar valor agregado para o cliente. Então, você, Vivi, me pediu 3 livros. Eu tenho que te entregar no final da semana. Então, nós aqui vamos fazer um backlog para construir os 3 livros. Qual vai ser o primeiro? Então, a gente tem que perguntar, Vivi, qual que é o primeiro? Este. Ok, perfeito. Então, a gente vai trabalhar aqui dentro. Primeiro princípio, por quê? Porque eu tenho que entregar, se possível, antecipado para você. Porque chama entrega antecipada e contínua de valor. Porque se você receber na sexta, você pediu na sexta. Se você receber na sexta é uma coisa, mas se você receber na quinta ou na quarta, é um wow, é uma experiência wow. Uau. Entendeu? Yes. Segunda questão, eu uso, a gente chama de eventos. Então, eu uso o planejamento da semana, o daily, que é observar o que a gente está conseguindo fazer, a revisão, será que estamos entregando mesmo? E a retrospectiva que a gente tem que aprender. Então, eu tenho rituais, muita gente não gosta de ritual, chama de evento, desculpa. Tem os eventos, que são as sessões, para a gente observar se o que a gente está fazendo está de acordo com o que a Vivi pediu, está na prioridade que a Vivi pediu e está no tempo que a Vivi pediu. Então, a gente não briga para descobrir qual é o meu jeito. Por quê? Porque tem que entregar para a Vivi. Aí eu tenho que ter o terceiro princípio, confiança e colaboração. Se eu tiver isso, que esse é o grande desafio, porque a gente tem que mudar as relações, que é aquilo que a gente falou da vulnerabilidade, que eu adorei. Edu, tá errado, Vivi, foi mal, vou corrigir o mais rápido possível, volta. Pronto, resolveu. Latência de decisão. E o último é a capacidade da gente aprender, que é a grande vantagem competitiva. Então, o líder ágil, ele trabalha com esses princípios para entregar para Vivi valor antecipado e contínuo. Porque se você faz, uau, adorei, você recompra de novo. E eu, como líder, tenho que ter essa habilidade. Dar o norte. Alinhar, priorizar, coordenar. Quem que está fazendo? Normalmente acontece assim. Você tem uma equipe de 10. Tem uma equipe de 10, cada um tem que fazer 4 coisas. A gente é fenomenológico isso. Uns vão fazer 2. Uns vão fazer 1. Se alguém está fazendo 2, era para fazer 4, e o outro está fazendo 4, era para fazer
um era para fazer 4, significa que alguém tem que fazer 6. Daí que está no livro. Os engajados, os não engajados e os desengajados. Então, coordenar significa como é que eu atribuo responsabilidades, papéis, para que todo mundo possa trabalhar. Porque se alguém não está dando conta do seu, vai sobrar para alguém. Isso é sistêmico. E será que é justo sobrar para alguém? Então, ele tem que fazer todo esse trabalho para ser ágil, entendeu? Eu sou suspeito. Eu acho maravilhoso. Eu realmente não consigo ver mais nenhuma empresa, até este exato momento, sendo cientista, não consigo ver uma outra forma onde inovação, agilidade e aprendizagem está no DNA do dia a dia de qualquer sistema, de qualquer empreendimento. E as empresas que vão perenizar são essas que têm esse DNA. Até hoje parece que é isso. Amanhã pode mudar. Pode vir uma disrupção. Coisa nova, mas até agora tem uma coisa bacana. Eu tô falando muito. Imagina, gente, você é entrevistado aqui do podcast. Deixa eu só trazer essa imagem que eu acho que é bacana. Essa imagem que é bacana. Uma vez meu pai assistiu um filme do Star Trek. E era o Spock. E era uma cena que o Spock chegava aqui na Terra e estava no hospital. E tinha uma mulher fazendo hemodiálise, porque tinha um problema no rim, né? E aí o Spock olha para aquilo e fala assim, o que essa mulher tem? Ele fala, não tem cura, né? Porque é rim, não se cura, rim tem um problema no rim. Aí o Spock fala assim, como assim? Aí ele abre o paletó assim, tira uma pílula, põe na água assim, toma essa pílula e o rim é curado. E aí você fala assim, como que era isso, né? Agora imagina uma linha do tempo e de conhecimento. Imagina que no nosso momento, no nosso mindset, rim não se cura. Sim. Mas lá na frente, no mindset do Spock, a jornada de conhecimento, eles foram expandindo esta membrana, foram aprofundando, e lá na frente tem o remédio. O que acontece entre o Spock e é que a gente tem uma membrana invisível aqui, que por não mergulhar, você não vai inovando. Olha a força da inovação. Entendeu? Tem um cara chamado Davenport, maravilhoso, que ele diz o seguinte, eu acho essa frase fantástica, talvez não seja tão sexy, mas eu acho. Depois você me conta se é sexy. Tá. Mas o que ele fala, quando o conhecimento para de evoluir, ele se transforma numa crença ou num dogma. Olha que forte isso. Então, eu vou precisar de uns minutinhos para pensar sobre isso. Se você parou de aprofundar, se você parou de explorar, se você parou de investigar, o conhecimento para e você acha que isso é o conhecimento. Total. Rim, não. O exemplo real. Agora, quem achou na vida que foguete dava ré? O nosso paradigma, a NASA, não sou eu, não é o Zé Mané, é a NASA. Tinha este paradigma. Nós estamos vendo uma coisa incrível nesse sentido, tá certo? Não era possível. Aí vem um inovador como Elon Musk, explora, inova, e ele rompe a membrana. Eu acho forte isso, acho muito forte, por isso a inovação. Ele rompe essa membrana. Então, agora imagina, aí sim a gente vai ficar angustiado com isso lá na frente. Talvez você não durma uns 2 dias. Mas assim, que loucura o jeito de trabalhar, que eu gasto muito tempo com ego, com atividade improdutiva, com retrabalho, com um monte de besteira que rompe a minha capacidade e meu tempo para estar fazendo algo que o Elon Musk está fazendo e está na frente, inovando, agilidade, entendeu? Então, acho que essa questão é fundamental. E aí um pouco da minha... com o RH, porque o RH não rompe a membrana. Não rompia, porque depois dessa nossa conversa, todo mundo vai romper a membrana aqui. Entendeu? Assim, que eu vou pegar o seu tempo, que é muito... Aprofunda, pelo amor de Deus. Mergulha. É isso que o design e como é bonito, faz. E como é bonito. É ousado, é trazer coisa nova, é trazer... Fabuloso. Gente, isso é tão motivador. E, inclusive, falando em motivador... qual que é a diferença, Edu, de estar engajado e de estar motivado? Tem diferença? Motivação é intrínseca. O que significa? Que, em tese, o líder pode chamar o Dalai Lama,
que vem num tapete voador e diz, vamos para a luz, e sempre vai ter alguém que fala, eu não vou porque eu não recebi o óculos. Então, assim, motivação é uma coisa sua. Essa roupa não combina. Não rola sua. O que é o engajamento? O engajamento, a definição nossa, a nossa definição, é um compromisso funcional e emocional. É um compromisso nosso. Tá. Vamos entregar esse livro na sexta? Começa com um compromisso. Por quê? Porque o motivacional é assim, eles estão desanimados. Vamos dar uma palestra. Vamos fazer um... Tipo assim, eles estão desanimados, nem sei o que porque não aprofunda. Então, assim, estão desanimados. Tão desanimado, aumenta o calor. Aí eles vão lá e dão uma palestra. A palestra é bacana, a atividade ao ar livre é bacana, dura 3 dias. Não tem um... Existe um autor maravilhoso que diz assim, algo no sentido, motivação é igual banho, tem que ter todo dia, né? Mas quando a gente fala do engajamento, a gente está falando, calma, eu não vim aqui para deixar você feliz. Então, atenção, RH... Nós não viemos como líder para fazer o outro feliz. Presta atenção nessa coisa de felicidade no trabalho. Eu não vim fazer o outro feliz. Nós temos um acordo. Eu e o Vavi fizemos um acordo funcional e emocional. Como que eu cataliso o engajamento? O engajamento é catalisado pela minha evidência de que eu estou crescendo na empresa. Olha que interessante. Quando eu dou motivação, eu nem quero saber se ele está crescendo ou não. Não é crescendo hierarquicamente, né? Não crescendo é isso. Em performance, em pensamento, crescendo. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Porque a pessoa pensa, estou crescendo, estou ganhando aumento, estou ganhando novo cargo. Esse pode ser, depois, o argumento para saber se eu estou ganhando mais ou não. Mas que você está crescendo, ganhando conhecimento, isso é fundamental. Ok. É fundamental. Então, a gente vai partir do princípio que esse crescimento é de conhecimento. É de conhecimento. De entrega. Porque se eu conheço melhor, eu produzo melhor. Certo. Se eu produzo melhor, eu entrego melhor. Se eu entrego melhor, eu sou mais desejável. Porque o meu trabalho é ser desejável. O trabalho, ele é meio, ele não é fim. O fim é resolver problema, entregar valor, inovar. Este é o fim da sua carreira. Entendeu? Então, você não é pago para fazer alguma coisa. Você é pago para solucionar, para entregar, para gerar valor. O fazer é o meio. Se você vai trabalhando e a gente vai juntos, te ajudando na progressão, você vai se engajando melhor. 2. Terceiro. E aí, no engajamento, eu cobro a reciprocidade. Então, se eu estou te ajudando a produzir melhor, nós podemos melhorar a nossa régua. Então, eu entrego melhor, que é diferente do engajamento. Eu estou desengajado. Vamos animar. Vamos fazer a festa. Vamos fazer uma coisa. E amanhã ele nem cresceu e eu nem cobro performance dele. Por isso que engajamento é forte, entendeu? Então, o engajamento não é só, eu vou criar uma relação emocional. Não, é um trabalho é um trabalho horizontalizado. A gente está junto aqui para a gente viver, ficar feliz, mas a gente precisa entregar uma coisa de valor para o cliente. É difícil explicar isso, né? E é o seu legado também, né? É a sua história, é o que você deixa. É a sua honra, é o seu brio. Por isso que eu fico bravo com o nosso amigo aqui. Agora nós temos um amigo, né? O de nós temos 32? O 32, eu fico bravo, porque ele tem 32 anos, ele não entendeu que ele tinha que se mexer para fazer uma boa entrega. Ele está esperando o quê para fazer uma boa entrega? O Clóvis de Barros Filhos usa esse termo maravilhoso, né? Tem abril. Poxa, eu não posso, o gestor não tem, o gestor, aquele que a gente chama ele de mal, o líder que a gente chama de mal, esse cara tem 5.000 coisas para fazer. Cuidar da sua felicidade não dá. Nem cuidar... Essa não é uma responsabilidade do gestor. Não, na minha perspectiva... É uma responsabilidade nossa. Então, se você tá na relação vertical, você vai falar que a responsabilidade do líder... eu quero autonomia estratégica para fazer o que eu quero. E quando eu erro, a responsabilidade é dele. Então, é errado. Você entende como é errado isso? Então, a gente ainda vive sobre essa égide de que o líder é o pai. O líder tem que fazer tudo. Então, a gente, poxa, é o que o resto está dizendo. Gente, a gente não quer
trazer gente que quer estar sendo tratado como bebê ou como realeza. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo para fazer isso. Por isso que a gente está migrando para um novo nível de relacionamento. E pode ser que nesse novo nível, essas pessoas não vão conseguir subir junto com a gente. Pode ser que elas fiquem. Pode ser. E a gente espera que elas não processem a gente por isso. Porque também faz parte dela. É responsabilidade mútua. É isso que a galera não está entendendo. A galera não está entendendo, né, de que você, quando veio aqui para criar esse livro, você não está encontrando o seu propósito aqui. Tudo bem, você pode ter o propósito. Agora, assim, você não está testando o seu propósito. Você não veio aqui entender onde está o seu propósito. Você veio, é uma combinação. É funcional, é emocional. Você veio entregar um livro bacana para viver. Então, não dá para você pensar em causalidade, em intenção, em fazer do meu jeito, se o livro que ela pediu não veio. E o RH, como embaixador da cultura, pensa a cultura, né? Valores, não valor, imagina. Né? O que eu digo? Né? Se você pedisse um livro, não viesse no prazo, no tempo errado, que a gente, qual é a reputação que a gente tem? Por isso que eu fico bravo com meu amigo de 32 anos. Ele não deu conta que a reputação dele... Ele acha que... Ele não percebeu em volta que os amigos dele são assim, meio com ele. Ele não percebe. Cadê a reputação? Cadê a construção da sua própria marca? Você delegou isso para quem? É o legado, né? Não é. Então, essa é a questão. Essa questão é forte, que parece que... eu acho que a pandemia dá um decréscimo de atitude, assim. Você fala, gente, peraí... já devia ter aprendido. Né? Não, a gente fala assim? Sim, já devia ter aprendido. Então, se o ego faz o quê? O ego impermeabiliza você frente à realidade da vida. Por quê? Porque você já está cindido entre o seu eu idealizado, que você se acha incrível, e o teu eu real. Você trabalha para o eu idealizado, mas a gente está vendo o seu eu real. E se você está impermeabilizado, você não consegue nem perceber que você está errado. E se você não percebe que você está errado, você não tem como se autocorrigir. E se você não tem como se autocorrigir, você não cresce, não evolui, não aprende. E aí sim, vai ter, a gente fala isso, inovação não chega de maneira igual para todo mundo. Inovação chega para quem está ligado, que nem... É isso, essa é a reputação. Essa é a reputação. Quando ele viu terminar aqui, ele está absolutamente ligado. É maravilhoso. Isso que eu chamo de unidade atômica de inteligência. Pega isso, pronto. Agora a gente espera que ele escale essa unidade para tantas outras coisas incríveis, né? Aí não tem para ninguém. Não tem verdade. Ninguém. Tudo isso que a gente está falando, na verdade, é para dar opção para a pessoa, para o nosso colega que está assistindo a gente, para o líder, para o funcionário, para o RH. Você tem 2 caminhos a seguir. Você tem esse caminho da profundidade, do autoconhecimento, do legado que você quer deixar. E não porque a empresa quer que você deixe, mas porque você quer deixar. E você também tem esse outro caminho, que é esse caminho mais indiferente, de não trazer para o dia a dia o que você está aprendendo, o que você está trazendo de conhecimento. Você pode optar. Acho que isso você tem a liberdade de optar, mas saiba que ambos têm consequências, né? Ambos têm consequências. Então, o caminho, inclusive aprender, gera dopamina, serotonina, aprender uma coisa nova, isso é uma delícia de estar aqui com você, ouvindo isso. Eu fiquei só ouvindo aqui, ó. Gente, tô cheia da dopamina, cheia da serotonina, tô ótima. Eduardo, a gente podia ficar aqui falando mais um tempão, cultura, mais um monte de coisa, porque eu amei até aqui. Mas a gente tem horário, Eduardo tem um compromisso, né? Mas antes de terminar, você fez curso de teatro? Eu tenho DRT. Olha, gente. Porque eu tive uma época da minha vida, quando eu era criança, eu tive a honra de trabalhar com Oswaldo Montenegro, em São Paulo. Oswaldo Montenegro tinha uma trupe chamada Os Menestréis. Uhum. E isso foi em 1991. Eu tinha saído da faculdade e foi o ano que eu saí do banco. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Fui um artista e depois me enveredei para o mundo do teatro. Fiz teatro, tenho DRT, trabalhei. Tirei na raça, não fiz curso, porque
Você, depois de um tempo, você podia ter o sindicato e você tinha que fazer uma prova dificílima. Eu sempre lembro de entrar naquele teatro e eu conseguia cortar a atenção com a faca. Todo mundo preocupado. Eu fiz e passei. Então, a resposta é, fiquei até 94. Trabalhei com o Gabriel Vilela, trabalhei no SESI, fui funcionário do SESI como ator. E depois, em 95, eu tive que escolher, porque aí a empresa cresceu e não dava mais para ficar trabalhando aos quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Entendi. E eu tive que tomar uma decisão. E aí decidi pela educação corporativa. Muito lindo. E que bom que você decidiu, viu? Não que você com certeza seria um ótimo ator, mas que delícia ter você com a gente aqui. No palco da vida, então, como ator, quem você seria? Qual o seu papel? Eu acho que eu represento a minha eudaimonia. No fundo, eu me sinto, com todo respeito, um educador, um mestre. E eu estou sempre, com respeito, tentando iluminar caminhos e potencializar as diferenças das pessoas. A singularidade é a diferença que te constitui. Então, eu procuro ajudar as pessoas a ter o comprometimento consigo mesmo para se desabrochar como uma obra de arte. Então, é o compromisso que você tem para ter a excelência com o seu próprio desenvolvimento. Então, me sinto um guia, me sinto um mestre ajudando as pessoas nesse caminho. Que delícia. Eduardo, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Que muito delícia, que gostoso, foi muito bom. Obrigado por tudo que você trouxe, os puxões de orelha, que eu acho que, na verdade, quem gosta, quem quer ver sucesso, dá puxão de orelha sim. Então, muito obrigada. Eu espero que a gente, como todo mundo que está assistindo, tenha levado isso para a gente realmente poder ser melhor a cada dia, por você mesmo, pelo que você entrega, e aí assim vai desdobrar nos outros âmbitos da vida. Tá bom. Muito, muito obrigada. Se você quiser deixar um alô final aí para nossa turma. Ah, tá bom. Bom, quero agradecer primeiro. Fiquei feliz aqui do meu presente. Ganhei um presente. Sim, best homenagem. Está aí chique, né? mandando um presente. E acho que a essência do que a gente está conversando a inovação, a agilidade, a melhoria do desempenho, o engajamento. Ele tem toda essa finalidade de você explorar a membrana. Porque eu acho que tudo isso... no futuro ele vai ser muito importante para você criar a sua marca de diferenciação. Porque a inovação e a agilidade que vai te diferenciar. E quando você é mais desejado, você tem mais trabalho. E quando você tem mais trabalho, você tem condição de cobrar melhor. Então você vira um cara premium. Tá? Então o trabalho todo de inovação é para você se tornar mais desejado em função da sua diferenciação. Porque o que a gente está vendo é que ou você escolhe o caminho da diferenciação, ou você se torna barato. Então, que a gente possa nos engajar com o nosso comprometimento da nossa própria diferenciação no futuro. Muito bom, muito obrigada, Edu. Gente, fiquem ligados aí nas redes sociais do Edu, tá bom? Ele tem uma consultoria que fala sobre todos esses assuntos, né, Edu? Inovação. Agilidade, cultura. A gente não falou muito de cultura, não mas deu transformação tempo, cultural. Gente, mais a transformação cultural que... Eu acho que você vai ter que voltar. Vamos já combinar aqui. Então, todos esses temas da sua consultoria faz serviços, não é isso mesmo? Então, fiquem ligados nas redes sociais do Edu. Sigam ele lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, esse lugar todos aí que você já conhece. Com 2 L's você encontra. É isso mesmo, mas na descrição a gente sempre coloca também. Tá aqui. E isso aqui tem descrição do vídeo. E muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Um beijo e até a nossa próxima conversa. Tchau.